Olá! Você tem dúvidas sobre os formatos de arquivo no Power BI? Que tal estudarmos juntos e sanarmos todas elas? Que bom que você topou! Vamos lá! Nós temos aqui um relatório do Adventure Works, um arquivo que salvei em PBX aqui na minha máquina, um arquivo com um pouco mais de 5 megas. A primeira coisa que nós precisamos saber é que um arquivo PBX, o arquivo padrão do Power BI, ele armazena encapsulando todo o modelo juntamente com o relatório. E quando publicado no Power BI Serviço ou no Fabric, ali no Workspace nós teremos duas instâncias, o Semantic Model ou modelo semântico e o Report ou relatório. Vamos fazer esta publicação agora. Então vou publicar um workspace que eu já preparei para isso. Está sendo publicado, ok. Posso fechar essa caixa de diálogo e vou atualizar aqui o workspace para qual eu publiquei. Muito bem. Então, veja só, apenas um arquivo PBX, ele se tornou duas instâncias, um relatório e um modelo semântico, um dependente do outro. Obviamente, se clicarmos aqui em linhagem, veremos inclusive esta dependência. Então é muito importante ter isso em mente. Um arquivo PBX ele contém apenas um arquivo binário, todo o modelo e o relatório, inclusive os dados que já foram importados. Eu preparei aqui um Excel que nós já vamos marcando aqui essas características conforme nós vamos estudando, tá? Então o PBX ele é o arquivo padrão e ele é um único arquivo, vou chamar assim, encapsulado. Pois nós podemos editar antes de publicar isso aqui para vocês, tá? Semantic Model, né? Ele está incluso no arquivo. O Report também. Os dados, ou seja, os dados propriamente ditos, né? Eles estão importados no arquivo, obviamente se estiverem no modo import, ok? O versionamento desse arquivo, ou seja, é possível fazer o controle do código desse arquivo? Dos códigos não, somente do arquivo, tá? Somente do arquivo. Vou colocar aqui, cuidado com o tamanho do arquivo, porque você está importando os dados, tá? É possível fazer, eu vou marcar até antes disso, porque é possível versionar com o SharePoint. Você consegue versionar o arquivo PBX com o SharePoint de uma forma bem prática lá. Ok? Os métodos de publicação. Pelo PBI Desktop, nós conseguimos também fazer o upload no Workspace diretamente. E também via APIs. Como que a gente consegue fazer isso no upload, né? Estando na experiência aqui em Power BI, não Fabric, você pode vir aqui dentro de um Workspace e em Import você consegue escolher aqui, ó, a partir do seu computador ou até do seu OneDrive ou SharePoint, tá? Então é possível e também via APIs, como já demonstrei aqui no canal. Esse é o primeiro formato de arquivo, ok? O segundo formato de arquivo é o PBIT, ou Power BI Template. Vamos criar um aqui a partir do nosso PBX. Então, File, salvar como, buscar aqui no meu dispositivo, eu já tenho uma pastinha que eu estou guardando tudo, aqui em PBI File Formats, nova pasta, vou criar aqui 01 PBIT. E vou abrir essa pastinha. E agora na hora de salvar aqui, o tipo do arquivo eu vou escolher PBIT. E vou salvar.
Aqui ele pede se eu quero colocar uma descrição e vou dar um OK. Não aconteceu nada, né? Não saiu daqui da tela. Eu vou fechar aqui. Quando ele fala se eu quero salvar, ele vai salvar o arquivo PBIX, porque o PBIT eu já extraí e já salvei lá, tá? Eu vou até salvar aqui. E o que eu tenho no meu PBIT? Vamos dar uma espiada aqui. PBIT. Então eu tenho um arquivo, ó, veja só, 39 KB. Então o que ele tem aqui? Apenas os metadados. Ele não possui o modelo de dado importado aqui, ele não possui os dados, ele possui toda a sintaxe para chegar naquele relatório, mas não tem dados importados aqui, tá? Vamos dar 2 cliques nele aqui. Está carregando. Está carregando. Vamos aguardar. Ó, ele me pediu os parâmetros. Eu já tenho salvo os parâmetros aqui no meu bloco de notas. Vou colar aqui, que são nada mais do que o meu server e o meu banco de dados. E vou carregar. Veja só, neste momento ele está importando os dados. E aí, ele já deixou de ser PBIT. Então o PBIT, o Power BI Template, ele só serve para gerar um outro PBIX. Você não consegue publicar um PBIT, você só gera um PBIX. Agora, se eu quiser publicar, eu tenho que salvar esse cara, que inclusive está sem nome nenhum, como um novo PBIX. Tá? Então lá no nosso Excel a gente pode falar que o template, a gente pode falar que é um arquivo único também, como um template para gerar outro arquivo PBIX. Tá? Semantic Model, ele está incluso no arquivo sim, né? Eu vou chamar aqui incluso no arquivo, vou colocar aqui para ficar bem fácil de lembrar os metadados, ou seja, as instruções que a gente precisa para chegar naquele report. Vou copiar aqui porque no report também você pode verificar que as posições, os visuais também foram carregados devidamente, né? Opa, aqui no Excel. Os dados, esses não, né? Vou colocar aqui, ausentes, dependem de nova carga. O que é interessante, né? Vou até marcar aqui em características, né? Interessante para enviar, para compartilhar quando o destino tem acesso à fonte. Então imagina só, você tem um projeto grande, enorme, que você não consegue enviar para a pessoa, mas você pode enviar um template, deixa tudo configurado e a pessoa vai se conectar à fonte e aí vai carregar os dados. Então para isso ele é bastante interessante, tá? O versionamento, ele não é possível, tá? Você só tem você só vai ter uma versão do arquivo, tá? E aqui o método, eu vou colocar aqui, ó, versionamento, eu vou colocar não aplicável. Mesma coisa para o método de publicação, não aplicável. Você não publica o PBIT, e sim o PBIX que você populou a partir dele, tá bom? Então esse carinha aqui não vou nem salvar, tá? E agora a gente vai partir para outros caras aqui. Eu vou congelar essas. Cadê? É exibição, né? Congelar painéis, congelar linha superior. Muito bem. Agora nós vamos partir para o PBIP, tá? O projeto do Power BI, ou seja, Power BI Project. E a primeira versão a gente vai usar o Tabular Model Scripting Language, TMSL. Vamos entender o que é isso. Então posso voltar aqui na minha pasta raiz, aqui no PBIX, no primeiro PBIX, e vou abrir.
E eu estou na versão de fevereiro do Power BI Desktop. Então pode ser que, se você tiver uma versão muito antiga, alguns itens sejam diferentes para você. Se você estiver vendo do futuro, pode ser que essa função também já esteja habilitada por padrão. Enquanto não está, para nós salvarmos um arquivo como PBIP ou Project, né, o projeto do Power BI, nós precisamos habilitar uma opção aqui em File, Options and Settings, Options, e aqui em Preview Features, ou recursos de visualização, se tiver em português, nós vamos até essa opção aqui. Power BI Project PBIP Save Option. Você vai marcar somente essa opção. Não marque por enquanto essas duas aqui embaixo. E você vai dar um OK. Agora, nós vamos salvar esse projeto como um PBIP. Então, File, salvar como. Vou escolher uma pasta aqui no meu computador. Eu vou criar uma nova pasta e vou chamar aqui de 02 PBIP TMSL. E aqui, no tipo do arquivo, eu vou escolher PBIP. Ok? E vou salvar. Prontinho. Podemos fechar este arquivo. E fica mais interessante, vou até navegar até ele aqui, ó, PBIP, veja só, nós temos duas pastas de arquivos, com alguns arquivos dentro, e também um arquivo PBIP aqui fora, tá? Vamos abrir o nosso projeto com o VS Code, então eu posso vir aqui até a raiz, botão direito, mostrar mais opções, Open with Code. Estou aqui dentro do VS Code agora, tá? Eu já até comecei a escrever o artigo sobre esse assunto, mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo é a estrutura do arquivo que é diferente. Então agora nós temos um arquivo PBIP que apenas mira para o report, ou relatório, tá? E a gente pode até excluir ele se quiser, porque a gente não precisa desse arquivo PBIP. O que a gente precisa é das duas estruturas, tanto do report como do semantic model, que ficam evidenciados quando estão publicados lá no Fabric. Veja só aqui dentro de report, eu tenho uma pasta PBI com as minhas configurações locais, que inclusive ele não é versionado pelo Git, porque sempre que salvamos um arquivo do project, na pasta é criado um arquivo git ignore. Veja só, o que ele está querendo dizer aqui? Para qualquer pasta que comece com PBI e tiver local settings ou cache.abf, você vai ignorar isso do controle de versionamento. Por quê? Local settings são as suas configurações locais e cache.abf são os dados importados, a amostra de dados. Então, pode ser enorme, pode ser milhões de linhas e você não vai mandar isso para o Git, ele nem permite. Então você exclui isso do cache, porque exige que a carga de dados seja feita por quem tenha credencial. Então isso é muito importante, tá? Isso a gente está falando da camada do relatório, e aqui em Semantic Model nós temos aqui a estrutura do modelo semântico. Então aqui, ó, cache.abf, pode ver que ele está até sem cor aqui, porque ele não está participando do controle do versionamento, tá bom? Aqui podemos reparar que temos um arquivo chamado model.bin. Esse é o JSON, é o arquivo do nosso modelo, tá? Enorme, inclusive, aqui ele tem todas as tabelas e colunas, medidas, está tudo aqui dentro. Ele é enorme, tá? Deixa eu ver se eu consigo rolar ele até mais para baixo. Ó. Pode ver, temos nossas expressões em M, né, as partitions. Está tudo aqui dentro desse model.bin. Então esse é o TMSL. Tá? E a grande diferença que vai ter para o TMDL é justamente esse model.bin. Então vamos marcar aqui no nosso estudo a nossa revisão aqui. Então, características.
Eu vou chamar aqui arquivos estruturados em pastas do projeto, ok? O Semantic Model, né? Ele está localizado no model.bin, ok? O report, ele está dentro lá da pasta Works Report, né? E basicamente dentro desse report JSON. Dentro desse report JSON estão as nossas páginas, ó, a página channel e os visuais aqui, ó, com as posições e o tema, inclusive, que ele o contém, tá? Então eu vou chamar aqui de report.json. Os dados, eles estão no cache.abf e vou colocar aqui que ele é não traqueável, tá? Não traqueável devido ao git ignore. Ok? Então ele não é carregado, tá? Ele fica só na máquina local onde está sendo desenvolvido, onde já foi importado o dado. E o versionamento? Totalmente suportado. Ok? E os métodos de publicação? A gente pode publicar ele pelo próprio PBI Desktop. A gente consegue importar ele no Workspace? Não. Mas nós conseguimos fazer através do integração do Git no Fabric. Não só Fabric, também dá para ser com PPU, tá? Então eu vou marcar aqui Fabric ou PPU. E também via Fabric APIs, tá? Também dá para fazer a publicação com esse cara aí. Então essa é a grande sacada. Vamos agora entender o TMDL, o que muda, tá? Então vamos lá. Para habilitar o TMDL, eu vou ter que abrir o Power BI Desktop antes de entrar no arquivo propriamente dito, porque ele vai pedir um reinício, tá? Então vou abrir aqui o Power BI Desktop. Vamos de novo lá em arquivo ou file. Eu gosto de usar os softwares em inglês porque a tradução ela é mais globalizada e nos fóruns ajuda bastante. Por isso, tá? Em Options. Vamos lá em Preview Features. E agora a gente vai habilitar essa opçãozinha aqui, ó. Store Semantic Model TMDL. Então eu vou clicar aqui e vou dar um OK. Ele vai pedir para eu reiniciar. Vou fechar. E eu já vou reiniciar através do meu PBIX, tá? Então eu já vou aqui através do PBIX. Ok? Vou salvar como. Vou criar uma nova pasta para o nosso estudo. Então, 03 PBIP TMDL. O outro é Tabular Model Script Language. E agora o TMDL é Tabular Model Definition Language. Vou abrir. E aqui vou mudar para PBIP também. E vou salvar. E posso fechar o meu projeto. Vamos lá para o VS Code e entender o que aconteceu agora. Então agora eu tenho a outra pastinha aqui, a 03. Posso fechar aqui. Vamos conferir aqui em Report. Em Report mudou nada, o meu relatório ainda está aqui com o JSON. Mas quando eu olho o Semantic Model, eu não tenho mais o bin aqui. Eu tenho sim uma pasta chamada Definition. E veja só, agora dentro de Definition, eu tenho outras pastas. Eu tenho aqui
os idiomas. Então, eu estou aqui com o idioma inglês, tabelas, cada uma das tabelas e o seu conteúdo lá dentro, tanto as colunas como suas definições, até as partitions, né? O meu código M está ali incluso, tá? Também tenho aqui o nível de compatibilidade, os meus parâmetros do M, o modelo aqui que ele faz toda a referência de todos os objetos, os relacionamentos entre tabelas. Então mudou a estrutura, ao invés de termos um modelo bin, nós temos uma pasta definition aberta, tudo isso aqui. O que muda e para que veio o TMDL? Para melhorar a leitura, obviamente, né, para ficar mais clara a leitura dos arquivos e manutenção também, e isso facilita um pouco também a questão de CI/CD, né, onde nós podemos fazer alterações diretamente nos arquivos que nós queremos, de acordo com a necessidade, não mexer em um único arquivo, procurar nas chaves, enfim, fazer as alterações que a gente precisa. Aqui é mais direto, então o TMDL ele mudou o model.bin numa estrutura de definition. Vamos então marcar isso aqui no nosso estudo. Os arquivos também são estruturados em pastas do projeto. Vou copiar e colar aqui. Tá? O report JSON, mesma coisa, não muda nada. O cache.abf também está lá, não traqueável devido ao git ignore. O versionamento, totalmente suportado. Tá? E o método de publicação também é via PBI Desktop, integração do Git no Fabric PPU ou via Fabric APIs. Tá? Porém, aqui no Semantic Model, a gente tem aqui o Definition Folder. Ok? Vou colocar aqui tabelas, colunas, medidas, relacionamentos em vários arquivos. Ok? Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu TMDL e vou incluir duas páginas bem rapidamente e vou acelerar o vídeo aqui e salvar o mesmo PBIP com TMDL, ok? Então, vamos lá, rapidão. Então aqui eu criei duas páginas por produto, bem simples, e por revendedor, tá bom? Então eu vou salvar. Está salvo, vou fechar. Vamos ver aqui no VS Code o que isso alterou, ok? Aqui em TMDL, report. Pode ver que aqui em report JSON eu tenho agora, ó, uma página chamada Reseller, Product e Channel, dentro do mesmo arquivo Report. Eu só mexi no Report, tá? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o arquivo no PBIR, tá? Então, novamente, eu vou abrir o Power BI Desktop para habilitar a última opção. Aqui em Options. Vamos lá em Preview Features e habilitar essa última opçãozinha aqui, ó. Store Reports Using Erased Metadata Format, tá? PBIR. Vamos dar um OK. Ele vai falar que é uma nova preview e vou fechar. Agora eu vou abrir novamente lá o meu arquivo através do PBIP. E aqui eu vou aproveitar para mostrar para vocês que eu não preciso desse arquivo PBIP.
eu vou excluir permanentemente. E agora, como que eu abro esse arquivo? Simples. Você pode vir aqui em Report e abrir através do PBIR. Eu ainda estou lá no PBIP TMDL, tá? Então você não precisa do arquivo PBIP. Ele só serve para fazer referências, tá? Agora sim, eu vou salvar como. Vou escolher um novo local. Aqui eu vou salvar uma nova pasta, como a gente já fez para as outras, tá? Então 04. Eu vou chamar de PBIR, tá? É com TMDL, não é com TM. Se você já partiu para o TMDL é porque você quer mais controle. Não faz sentido você ter um PBIR com TMSL. Então já é com TMDL, tá? Então, PBIR. E aqui, você não existe o PBIR para salvar. Você vai continuar salvando como PBIP. É que o formato do relatório que vai mudar. Fica vendo aqui, ó, em PBIP, eu vou salvar e ele vai aparecer uma mensagem. Na verdade, nem apareceu, tá? Ele já salvou como PBIR. Então vamos fechar aqui. Vamos lá para a paz, para o VS Code, perdão. Estou aqui em PBIR. Agora sim, no Semantic Model, tem um model.bin? Não, porque já estamos no TMDL. Mas aqui em Report, ele mudou também. Cadê o meu JSON que eu tinha aqui no meu report? Eu não tenho mais. Eu tenho agora uma pasta definition. E olha só que legal. As páginas, cada uma das páginas foi criada uma outra estrutura de pasta. Se eu clicar aqui em page, ó, tem aqui o nome dela. Se eu quero que ela preencha, ela faça o fit to page, né? Ela preenche toda a tela. Tem até o tamanho dela aqui, as dimensões, tá? Então, eu tenho aqui cada uma das páginas, ó. Product e aqui, tá? Então, ele quebrou a estrutura do report. No Semantic Model não muda absolutamente nada, tá? Então, vamos marcar aqui. As características também são arquivos estruturados em pasta do projeto, tá? O Semantic Model, ele repete o do TMDL. Vamos deixar aqui o report para o final. Os dados continuam no cache.abf. O versionamento, totalmente suportado, tá? E vou colocar aqui, melhoramento no report, tá? E aqui os métodos de publicação são iguais também. Você consegue publicar pelo Power BI Desktop, ou a integração no Git, ou também via o Fabric APIs, tá? Aqui em Report, aqui que mudou, né? Então aqui foi criado o definition folder, onde eu tenho os pages e os visuais, tá? Então essa é a matriz, é a grande diferença, tá? Entre os arquivos, tá? No README que estou preparando sobre esse vídeo para acompanhar, tem todas as referências no Learn da Microsoft sobre cada um desses formatos de arquivo. Gostaria de chamar a atenção para este último, para o PBIR, quando você for a estudar sobre ele, ou começar a estudar, deixa eu ver onde que ele está. PBIR, ele tem algumas limitações, tá? Então, logo de cara, tem todas as limitações do PBIR durante a fase de visualização, tá? Então, se você rolar mais até o final, tem algumas coisas importantes que eu preciso dizer para você. Aqui tem as convenções de nomenclatura. Me acompanhe no canal, a gente vai usar bastante esse formato ainda, tá? Então tem aqui algumas limitações, fala de alguns
bugs que não pode ser implantado com pipelines de implementação, não pode ser salvo como uma cópia, ou seja, você não pode salvar uma cópia lá do online, tá? Você não pode clonar o relatório, atualizar conteúdo do relatório com as APIs de relatório do Power BI. Mas dá para sim publicar conforme como eu disse, tá? Relatórios grandes com mais de 500 arquivos. Difícil ter, mas tudo bem. Apresentam problemas de desempenho de criação. A visualização do relatório não é afetada, incluindo salvando o Power BI Desktop em sincronização no Fabric Git, tá? Esse aqui é o mais importante. Ó. Depois que um relatório é convertido de PBIR Legacy, ou seja, por isso que é bom a gente marcar aqui, do report.json, a gente não consegue voltar ele, né, das pastas para o report.json, tá? A conversão de um arquivo PBIP em um arquivo PBIX usando o recurso salvar como incorpora o relatório PBIR no arquivo PBIX, transportando todas as limitações do PBIR para o PBIX. O que está dizendo aqui? Você pode abrir o PBIX e salvar como PBIP, mas todas as limitações de um arquivo PBIR, né, de um formato PBIR, serão serão transportados, né, para o PBIX, tá? Então aqui tem limitação de 1000 páginas por relatório, que é absurdamente, né? 300 recursos visuais por página. Aqui é engraçado até, porque é absurdo, né? Durante a visualização pública, Fabric Git e Fabric REST APIs continuam a usar o report.json a exportar as definições do relatório. No entanto, se o relatório for importado para o Fabric, usando o formato PBIR, ambos os recursos começarão a exportar a definição do relatório usando o formato PBIR. O que ele está querendo dizer aqui? Se você fez uma integração com o Git utilizando o Legacy, não o PBIR, o PBIP, ele vai manter no PBIP. Mas se você fizer a integração utilizando o PBIR, ele vai manter no PBIR. Então, é mais um aviso aqui. Então, assim, eu vou deixar todos os links e são recursos em preview ainda. O PBIR é em preview. Convém testar, manter backup e compartilhando com a comunidade, inclusive deixando aqui nos comentários a sua experiência e a gente vai se falando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, né, se inscrever no canal e também deixar seu feedback, seu comentário e vamos trocando ideias sobre esses formatos de arquivo e entender como que está sendo esse desenvolvimento, ok? Desejo a todos um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.